E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim, espero que tenham passado aí uns bons dias desde a última vez que nos encontramos e que Deus continue abençoando a cada um de nós, que todos nós possamos continuar crescendo, né? No entendimento da missão da igreja e também sobre a nossa responsabilidade na sociedade que vivemos. E pensando a respeito disso um pouquinho, hoje em nossa aula, nós iremos ver a responsabilidade da igreja na sociedade. E antes de nós iniciarmos, vamos orar, falar com o nosso Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de aprender. Por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de separarmos um tempo para estudarmos a Tua Palavra, ó Deus, para aplicar tudo que nós aprendemos em nossas vidas e assim, Senhor, continuar a missão da igreja. Sê conosco, Senhor, esta aula. Ó Deus, abençoa cada um que está nos acompanhando em nome de Jesus. Amém. Galera, nós vamos hoje ver um pouquinho a respeito da responsabilidade da igreja na sociedade. E perceba que Jesus não foi isento ao meio ambiente que ele estava. Todo o tempo que Jesus estava falando, ensinando, ele estava dando exemplos práticos, né? Então ele ensinava, dando exemplos que as pessoas poderiam aprender e era fácil para a compreensão, e também ensinava fazendo, né? Jesus, ele é o suprassumo, ele é o mestre do ensino, né? Então ele ensinou de uma forma plena. E acompanhe comigo o texto que está lá em Mateus, no capítulo 14, nós leremos a partir do versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Antes eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Gente, esse texto é um texto sensacional. É um dos milagres de Jesus. É um tempo onde muitas coisas estavam acontecendo no ministério de Jesus. Se nós voltarmos um pouquinho antes desse relato bíblico, por que Jesus tinha se afastado? É porque João Batista foi assassinado. Com certeza você já leu a Bíblia, ou então conseguiu também ver algum filme onde, a troco de uma dança, né, a cabeça de João Batista foi cortada. Jesus ficou extremamente triste com isso e a execução de João Batista também teve efeitos práticos no ministério de Jesus. Né, ele continuou seu ministério e a partir daqui ele continua aquilo que ele já estava fazendo. No início desse texto, né, Jesus estava se retirando. Ouvindo isto, ouviu que João Batista tinha morrido, ele retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Então Jesus queria ficar sozinho. Mas as multidões souberam onde estava Jesus. Esse período da história do ministério de Jesus é conhecido também como ministério popular de Jesus. Mas não é porque ele era um famosinho, né, mas de certa forma sim, porque a fama de Jesus estava passando. Mas não um popular como nós temos hoje. Assim, é um popular de muitas pessoas se achegarem até ele para buscar alguma coisa. Alguns queriam aprender, outros queriam algum tipo de cura, outros queriam apenas ver se era Cristo mesmo, se era milagre, ou se ele fazia milagres, o que acontecia. A gente sabe que multidão atrai multidão. Pode perceber, quando está acontecendo alguma coisa, né, não precisa chamar. Tem
uma rodinha ali, todo mundo quer ver o que está acontecendo e vai aglomerando, e de repente tem uma galera só para ver uma coisa que nem precisava, assim, mas como tinha muitas pessoas ali, param para olhar. O ministério de Jesus estava acontecendo, Jesus estava caminhando, estava ensinando e ele queria se retirar, mas as pessoas foram atrás dele e a narrativa diz que versículo 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus olha aquele monte de gente chegando e então ele resolve tratar deles. Ele resolve curá-los, continuar o seu ministério, continuar ensinando as coisas do reino. E aí a pergunta vem, mas o que esse texto fala de responsabilidade social? Perceba Jesus num caminho para ficar sozinho e as pessoas vão até ele, então ele se compadece delas e começa ali a fazer prodígios, começa a curar pessoas, começa a atender aqueles que estavam ali e a hora foi passando. A hora foi passando e já estava tarde. Então os discípulos chegaram à conclusão que todo mundo ia sentir uma necessidade básica que nós temos, fome. Todos nós passamos algumas horas aí, já dá uma fome, dá vontade de comer alguma coisa. As pessoas aqui também estavam com fome, os discípulos já perceberam, falaram assim, essa galera aqui, ó, um monte de gente. No finalzinho do texto diz que era 5.000 homens, lembrando que cada homem tinha pelo menos uma esposa e mais pelo menos aí uns 2 a 3 filhos, então 5.000 homens, mais 4, mais 5 cada um, multiplique isso. Era muita gente. Então os discípulos perceberam, falaram, opa, tem uma galera aqui, de repente vai ficar todo mundo com fome, o que vai fazer? Como que nós vamos resolver esse problema? Já sei, deixa se virar, né? Cada um veio aqui, eu não chamei, eles vieram, então se vire. Vamos falar para Jesus, Jesus, manda embora essa galera aí, porque a gente precisa continuar aí, a gente tem um dinheiro ali, mas é pouco. E onde vai comprar também dinheiro aqui? Não, vamos mandar essa galera embora para eles irem comprar o que se virar e se virem. A gente vê o nosso e eles vê o deles. E eles lá, nós aqui e cada um resolve o seu. E Jesus vem com uma resposta que eles não esperavam. Faça você mesmo. A responsabilidade de alimentá-los é de vocês. Vocês que têm que dar comida para eles. Jesus fala assim, a responsabilidade é de quem está comigo, é de quem me segue, é de quem já ouviu a minha palavra, de quem já viu eu curar e tratar pessoas. A responsabilidade é sua. É isso que Jesus está falando, que a responsabilidade é sua, que a responsabilidade é minha, que a responsabilidade é da igreja. Atender pessoas, a responsabilidade é da igreja. E os discípulos tentam esquivar essa responsabilidade. Deixa que se virem, eu não chamei. Não, eles que dão um jeito aí, eles vão. Quem não trouxe comida e quem não tiver dinheiro também se vire. O problema não é meu. Mas Jesus tinha um plano diferente. Jesus estava com outro propósito. Além de tratar de todas aquelas pessoas, ensinar os seus discípulos que a responsabilidade de cuidar de gente, de cuidar da sociedade, é da igreja. A responsabilidade de cuidar das pessoas é da igreja. Nós não temos essa prerrogativa de falar assim, deixe que se virem. Não, é a igreja que cuida da sociedade. Os discípulos tentaram a esquiva, Jesus insistiu, e então os discípulos assentam as pessoas. Aí então chega a notícia para Jesus, a gente só tem aí 5 pães e 2 peixes, Jesus. É tudo que tem. E agora? Queridos, nós somos convidados a identificar os problemas e as diversidades da sociedade. E em vez de deixar ao Léo, deixar ele se virar, não, isso é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura a gente já paga imposto. Isso é responsabilidade do Estado, porque a gente paga imposto. Isso é responsabilidade do governo federal, porque a gente paga imposto para isso. A responsabilidade de cuidar de pessoas é da igreja. Nós somos convidados para cuidar de pessoas. Isso é
é responsabilidade nossa. Jesus não deixa para os outros. Jesus não falou assim, não, deixa que vão. Ele falou, não, vocês vão alimentar essas pessoas. Os discípulos queriam mais fácil. Falaram, não, mas aí, né, eles compram, manda ele para as aldeias. Jesus fala assim, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é da igreja. E Jesus usa os recursos disponíveis. Perceba que não foram nada, não apareceu do nada. Jesus usou os recursos disponíveis e transformou aquelas pessoas que estavam ali a partir dos recursos que já haviam ali. Mas o milagre quem fez foi Jesus, porque eram 5.000 homens, né? Aí, vamos fazer uma conta baixa aí, as pessoas tinham muitos filhos naquela época, mas vamos pensar que eram 5 pessoas por família, né? Então 5.000 vezes 5, 25.000 pessoas. Acredito que pelo menos isso, ou mais, né? Ou muito mais, com 5 pães e 2 peixes. O que precisou para isso acontecer foi a disposição dos discípulos em obedecer o mandado de Jesus, de eles mesmos atenderem a necessidade do povo. A gente já falou isso aqui em algumas aulas atrás, a respeito de responsabilidade da igreja, e nós lembramos de Calvino. João Calvino, em Genebra, ele tomou um cuidado excepcional com as pessoas. Ele teve cuidado com a saúde pública, onde construiu um sistema de saneamento básico, um sistema de esgoto que existe até os dias de hoje. Ele alfabetizou as pessoas para que elas pudessem, né, ler a Bíblia. Então, com o sistema de esgoto, ele cuidou da saúde das pessoas. A alfabetização, ele cuidou também da saúde das pessoas para com Deus, porque assim eles aprendiam a ler e eles mesmos tinham acesso à palavra de Deus e conseguiam ter relacionamento, conseguiam se alimentar de Deus. Ele providenciou trabalho para aqueles que precisavam. Uma coisa que é interessante também, ele criou um fundo chamado Fundo Francês, onde ele juntava recursos e todo mundo depositava ali uma quantia nesse fundo para que pessoas fossem alimentadas, as pessoas que não tivessem dinheiro para comprar comida, assim, por meio desse fundo, fossem sustentadas. João Calvino entendeu a responsabilidade da igreja, a responsabilidade essa que Jesus passa nesse texto para os seus discípulos. Nós temos que compreender também que a responsabilidade é nossa. Graças a Deus nós temos algumas oportunidades de servir. Fica aqui um convite, se você ainda não participa de nada, nós temos aqui em nossa igreja. Temos o Mesa Solidária, projeto que desenvolvido com a prefeitura, onde nós preparamos alimentos e distribuímos as marmitas para moradores de rua, para pessoas que não têm condições de se alimentar, e tantas outras coisas que estão sendo feitas aqui na igreja, entendendo a responsabilidade. Então nós já estamos fazendo, o que precisa é você se engajar conosco e fazer mais ainda. Quanto mais pessoas se engajam, mais coisas acontecem. Nós já vimos que essa responsabilidade de agir é nossa, e Deus usa os recursos locais, os recursos financeiros. Jesus usa o recurso do tempo. O tempo hoje é um grande recurso. Tem uma máxima que diz que tempo é dinheiro. Todos nós temos tempo, não temos tempo a perder, mas com certeza nós temos um tempo para dedicar ao Senhor, para atender as pessoas que precisam, para atender e atuar na sociedade que tanto precisa de cuidados nossos, de cuidados da igreja, uma igreja relevante na sociedade, responsabilidade da igreja na sociedade. Jesus nos ensinou. Também nós percebemos aqui pessoas dispostas a compartilhar o que tem. Perceba que ali havia uma pessoa, né, outros textos bíblicos também narram este acontecimento, e diz ali que havia uma pessoa com 5 pães e 2 peixes. Talvez essa pessoa fosse, né, relutante em atender. Chega o discípulo perguntando para todo mundo, e daí galera, está todo mundo aqui com fome, vamos sentar, vamos juntar em grupos, né? Mas a gente precisa saber o que a gente tem para comer aqui. Aí um olha para o lado e fala, eu não tenho nada, eu não trouxe nada, o outro também não tem, né? A nossa conta básica aí, 25 mil pessoas. Aí de repente uma pessoa fala assim, eu tenho aqui, mas é pouquinho, mas é o que eu tenho. Isso daria para me alimentar. 5 pães e 2 peixes, dependendo da fome da pessoa, é pouco, mas dependendo da fome, alimentaria uma pessoa, uma família. E essa pessoa
não se privou, ela vai lá e doa. Tá aqui, ó, o meu recurso que eu tenho é esse. Nós somos convidados a doar o que temos. Em princípio parece pouco, parece só tem algumas horas no meu dia que eu posso ajudar. Eu tenho um recurso aqui que está me sobrando e eu posso investir. Essa pessoa que entregou não se deu ao luxo de falar não. Nossa, esse aqui é meu. E eu fui esperto, eu trouxe eles que se virem. Não. Ali aconteceu que todos comeram da providência divina. Porque uma pessoa se dispôs a entregar o que tinha e então todos comeram, né? E todos provaram do milagre, porque quem fez o milagre é Jesus. Nós só nos cabe entregar o que temos, mesmo que nós consideremos pouco, porque o pouco na mão de Jesus é o suficiente. Suficiente para muitas pessoas, tantas mil pessoas comeram a partir do pouco, porque Jesus é quem faz o milagre, Jesus é quem faz o todo. O problema ali não era a escassez. Talvez ali o problema maior era a dureza de coração. Era a má vontade de agir. Era o ir pelo mais fácil. Não, vamos mandar essa galera embora, Jesus. Deixa que eles se virem. O problema ali não era a escassez. E Jesus sabia disso. E quando nós olhamos para as nossas vidas, nós sabemos que quantas vezes nós também deixamos nos levar por isso. Falar, vamos pelo mais fácil. O problema não é meu. Minha parte eu estou fazendo. Para mim eu tenho. Aqui meus pães e meus peixes já estão resolvidos para mim. Cada um que se vire. E Jesus está neste momento falando assim, a responsabilidade social é da igreja. A responsabilidade social é sua, é minha, é nós que estamos aqui hoje como povo de Deus. Nós é que somos chamados para cuidar de pessoas, para trabalhar na sociedade. E perceba que para tudo isso vai precisar de uma organização de trabalho. O evangelista Lucas, ele descreve que foram separadas grupos de 50 pessoas. Aí todos se assentaram na grama e todos comeram. Precisa de uma organização. Claro, nós sabemos que e a Bíblia diz isso, que cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem um presente que Deus deu para administrar e servir o reino. E cada um de nós sabe o que nós sabemos fazer e a capacidade que nós temos de fazer. E dentro dessa capacidade é que Jesus nos chama para servir. Por mais que consideremos pouco, por mais que consideremos que não é muita coisa, na mão de Jesus é muito. O que nos cabe é ter essa organização, ter a disposição e fazer. E fazer. Os discípulos assentaram as pessoas e Jesus fez a obra. Pegou aqueles 5 pães, pegou os 2 peixes, ele partiu e toda a multidão foi alimentada. A provisão quem traz é Jesus. A nossa responsabilidade é nos dispor a servir com o pouco que temos, a disponibilizar os nossos recursos, sejam eles financeiros, sejam eles de tempo, de mão de obra, daquilo que nós sabemos fazer. Somos convidados a nos organizarmos para que as coisas aconteçam. Hoje, pela graça de Deus, nós temos várias frentes aqui em nossa igreja, com cesta básica, com roupas, com preparação de alimento, com a distribuição de alimento. Tantas outras áreas, tantas outras coisas acontecem em nossa igreja. O nosso chamado é sair da zona de conforto. Entenda que a responsabilidade das pessoas que estão lá fora é sua, é nossa. É isso que esse texto nos diz. Jesus não deixou de ser terceirizado a responsabilidade do povo dele. É nossa responsabilidade cuidar de pessoas, agir na sociedade que estamos, porque a responsabilidade da igreja na sociedade é Jesus quem dá. É Jesus quem ordena. E nós, em pleno vigor físico, em pleno juventude, outros jovens há um pouquinho mais tempo, mas ainda assim jovens, somos convidados a trabalhar, a servir, a nos organizarmos, a nos dispormos, a parar de dar desculpas, a parar de
motivos banais para não fazer. E entender que a responsabilidade é da igreja, a responsabilidade é nossa. E que Deus nos ajude, e que Deus nos abençoe, para que a cada dia nós possamos entender essa responsabilidade da igreja. Que eu e você, a cada dia mais e mais, possamos entender que, como discípulos de Jesus, nós somos chamados para fora. Somos chamados para atender a urgência e a necessidade da sociedade, anunciando as boas novas, anunciando a salvação em Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe e que possamos continuar caminhando. Até o próximo encontro. Deus te abençoe.